vamos continuar a nossa aula de literatura e nós vamos trabalhar o gênero dramático. Aristóteles observa na Poética, o livro que ele escreveu, que o drama, do grego dram, significa agir. Faz referência ao fato de, nesses textos, as pessoas serem representadas em ação. Ao identificar o drama como um dos gêneros literários, Aristóteles considerou uma característica importante desses textos: eram feitos para ser representados, dramatizados. Só destacando palavras importantes. Tome nota: textos dramáticos são aqueles em que a voz narrativa está, entre aspas, está entregue às personagens que contam a história por meio de diálogos e monólogos. Estamos começando, na literatura, uma época bem antiga, chamada de Antiguidade Clássica. É um tempo bem distante, onde começa a divisão da literatura. Na Antiguidade Clássica, nasce ali os chamados gêneros literários. Começou ali por Aristóteles, e Aristóteles trabalhou muito com a ideia do gênero épico e o dramático. Lírico não foi um gênero tão cultivado ali na Antiguidade Clássica. Estou dizendo tão, não significa que não tenha sido cultivado. Atentem bem ao que eu estou falando, ele vai ser mais cultivado tempos depois. Mas nasce o gênero lírico, ali já nasce sim. Então nós vamos ter 3 gêneros literários. Quando nós trabalhamos essa ideia de gênero literário, nós estamos trabalhando com a ideia de função. Cada texto tem uma função, tem uma característica, e eles, desde aquela época, eles já começaram a verificar e organizar estes textos por características. E uma coisa que vocês não podem confundir tipologia com gênero. Uma coisa está dentro da outra, com certeza, mas não podem confundir. É claro que eu não vou falar disso agora. Dentre os gêneros literários, nós vamos ter o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático, que é o alvo da nossa aula hoje. Observem o seguinte, que ele diz aqui no Tome Nota, que textos dramáticos são aqueles em que a voz narrativa está entre aspas. Não significa que tenha narrador. No gênero dramático, nós vamos trabalhar com o teatro. É representação. Nasce do grego, que significa drama. E drama é igual a ação. Quando ele diz textos dramáticos são aqueles em que a voz narrativa, entre aspas, está entregue às personagens, vejam bem. Quando nós temos no texto narrativo, narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. É isso que nós temos no texto narrativo. Aí você vai dizer, puxa, mas lá no teatro também tem narrador? Não, no teatro não tem narrador, tem personagens, mas não tem narrador. O que ele está dizendo aqui é que a voz narrativa é emprestada à personagem, porque no gênero dramático não há narrador. Por isso que eu falei a vocês, se você só ler sem a explicação, você vai interpretar errado. A voz narrativa foi entregue à personagem. Eu sempre digo o seguinte, a personagem, o narrador da narrativa, é o fofoqueiro da história. Ele está situando o leitor em tudo que está acontecendo. Ele é uma espécie de fofoqueiro. Como no teatro não tem este fofoqueiro, que é o narrador, quem vai se incumbir de fazer isso são os personagens. No teatro tudo é importante. A representação, a mímica, o jogo de iluminação, o cenário, cada gesto da personagem é importante. Por isso que ele diz que essa voz narrativa, entre aspas, é entregue às personagens, porque as personagens... Pessoal, eu posso dizer as personagens ou os personagens. Eu tenho aí um gênero, que ele é um gênero incerto, mas que aceita os dois. Tá? Por isso que ora eu falo as personagens, ora os personagens. Essas personagens vão situar o espectador exatamente no que está acontecendo dentro da obra. Qual é a função do dramático? É a representação, é a ação, é o teatro. E ele nasce como? Ele nasce do grego, que significa ação. Tá? E depois nós vamos ver a origem desse teatro. É diferente de tipologia textual, que tipologia eu tenho um tipo de texto, que ele é narrativo, ele é descritivo, ele é dissertativo, ele é profético, então tem tipos de textos. Ele é injuntivo, o gênero é um mundo. O gênero está dentro da tipologia textual, com certeza. E isso confunde na hora da prova. Esse é um assunto para outra aula. O épico havia um narrador. Era uma poesia narrativa. Existia um narrador onisciente. Se ele era onisciente, esse narrador era em terceira pessoa. Aqui existia o narrador. A narrativa, ela sai do gênero épico.
Mas mais tarde vai sair essa ideia de narrativa que nós temos hoje, de narrativo, tipologia. O que é um texto narrativo? É um romance, um conto. É um texto que conta uma história. A tipologia narrativa é diferente do texto dramático. A narrativa sai do épico. É aí que tem o narrador. Mas não é um narrador qualquer. É um narrador em terceira pessoa, que ele é onisciente. E aí, o que nós temos? Nós temos no gênero lírico o eu lírico, que pode ser escrito com hífen ou sem hífen. Também chamado de eu poético. Quem é o eu lírico ou o eu poético? É a voz do poeta na poesia. Essa poesia lírica, ela fala do sentimento, subjetivismo do sujeito, do eu, da emoção. Nós temos a poesia lírica, que ela vai ser cultivada mais tarde. Na Antiguidade Clássica, muito mais cultivada é o gênero épico e o dramático, mas mais tarde vai ganhar uma força lírica fabulosa. Onde tem narrativa, tem narrador. Onde tem teatro, a divisão é por cenas, as personagens é que situam o espectador no que está acontecendo. Cada gênero no seu lugar. Nasce lírico, então até hoje nós temos a poesia lírica. Essa poesia linda que fala do sentimento de Vinícius de Moraes, de Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, essa poesia bonita, lírica que tem aí. O gênero épico é o gênero narrativo e o épico vai contar a história de um herói fabuloso. E este herói vai proteger o povo, a nação. E o dramático é o teatro. Tem várias histórias, tem adaptação para o teatro. Tudo bem, pode de repente pegar qualquer outro tipo de texto e fazer uma adaptação para o teatro, aí é outra coisa. Mas tem que entrar na característica de teatro. Tem o nome da personagem, o que ela falou, tem a divisão de cena e tudo mais. Mas aqui na Antiguidade Clássica, o teatro nasce diferente. Era um teatro que era um teatro de elite, que nós vamos já falar sobre isso. Essa questão da polissemia na língua portuguesa. Outros significados. Quando eu falo de outros significados, eu estou falando da polissemia na língua portuguesa. Na língua portuguesa, o termo drama também faz referência a situações problemáticas, comoventes, de conflito. Vivemos um drama quando o papai perdeu o emprego. Pode ainda ser de uso mais coloquial. O que é coloquial? É informal, é da fala, é do dia a dia, para indicar o comportamento exagerado de alguém. Nesta questão aqui é o comportamento. Quando diz, ela adora fazer drama. Vimos aí que a palavra drama hoje tem o sentido polissêmico. Quando eu falo polissêmico, vem da palavra polissemia, mais de um significado, que é comum na língua portuguesa. Acontecer esse sentido polissêmico. Mas surge drama lá na Antiguidade Clássica. Drama-ação. Então surgiu o gênero dramático, que é o teatro, que é uma representação. O teatro é uma representação. Quando eu digo, menino, tu tá fazendo teatro, não vai colar comigo, tu tá fazendo teatro. Olha uma outra conotação para a palavra. O que eu tô dizendo? Tu estás representando. O teatro vinha a representar dentro da sociedade grega um meio cultural de participação na vida social dos cidadãos gregos. Gente, era um acontecimento importante. Era algo que nem todos participavam. Era para a elite. As pessoas tinham que estar preparadas para entender as peças. Mas era um acontecimento único. A sociedade se reunia, os anfiteatros eram construídos para isso, né? Então a pessoa tinha que ter determinados conhecimentos. Então, muitas vezes, por exemplo, muitas peças usam lá a mitologia. Édipo Rei vai contar a história de Édipo. Onde está a história de Édipo? Na mitologia. Quando ia para a representação desta peça do Édipo Rei, o acontecimento já ia do meio para o fim. Por isso, a pessoa tinha que ter conhecimento desses textos dentro da mitologia para quando chegasse lá na hora da representação, ele já entendesse. Começa Édipo Rei quando toda a desgraça já está feita. Tudo mesmo. Que ele quer saber por que a cidade de Corinto está passando por aquela praga, que é o filho lá antigo que matou o pai para ficar com a mãe. No início da história, quando a população ia assistir, ela já deveria saber. Era muito seletivo. Nem todos participavam. Que mais tarde nós vamos ter que ver a ideia do teatro do Gil Vicente, que vai ser o dramaturgo. Por que da palavra dramaturgo? Era um dramaturgo português. Ele escrevia o drama, o gênero dramático, teatrólogo, não é? Então, dramaturgo vem do gênero dramático. Quando chega com Gil Vicente, que ele é lá da época do humanismo, o teatro do Gil Vicente já é um teatro popular. É um teatro que as pessoas podem assistir. Vai da plebe à corte, à aristocracia. Todos podem assistir o teatro de Gil Vicente. Não é o que acontece no teatro grego, que a população pobre não tinha condições de assistir, de entender. Então, tinha que estar preparada exatamente para aquele acontecimento. Temos aqui uma espécie de anfiteatro. Esse anfiteatro ele tinha que ser projetado para o sul. Não tinha microfone naquela época, não é?
Tinha que ter uma acústica muito boa. Então, por isso, essa ideia do anfiteatro era como se fosse um funil, porque o som ele realmente saía. Outra coisa também que nós vamos ver, que havia o uso das máscaras. E aqui vocês não podem esquecer por que essa ideia das máscaras, que até hoje nós temos a representação, pelo menos nós vamos ali no Teatro Amazonas, nós vemos em cada uma daquelas colunas as máscaras, representando a tragédia e a comédia grega, que foi como surgiu o teatro, tragédia e comédia. Mais tarde que vai ter a tragicomédia, mas primeiramente surge tragédia e comédia. As máscaras eram usadas por atores, por homens, mesmo se representasse um papel feminino, não havia atrizes, até mesmo porque as mulheres não eram consideradas, isso aqui dá repertório sociocultural para a redação, não eram consideradas cidadãs. Essa ideia do teatro vai começar em Atenas. Mulheres não eram consideradas cidadãs, só os homens tinham direito, então eles usavam as máscaras. Dizem que aquelas máscaras também elas eram projetadas para o som sair. Isso aqui, ruínas, né, do teatro de Dionísio. Tinha o teatro também de Delfos. Eram dois teatros ali famosos na época, de Dionísio e de Delfos. Agora, olha isso daqui. Observe que o anfiteatro é como se fosse um funil. Justamente, o som ele era um eco. Imagina esse pessoal que está aqui em cima para ouvir a representação deles lá embaixo, lá no fundinho e tudo mais. Por isso a ideia da projeção dos anfiteatros. Esse daqui, eu encontrei uma foto pesquisando na internet, que eu achei interessante. Estava pesquisando sobre o teatro antigo grego, aí mostrou exatamente essa ruína. Que a gente olha, verifica que a cidade é um pouco mais atual, e ainda esse anfiteatro lá, como se fosse um funil. A projeção do som. O teatro vai ser derivado da lírica grega. Quando tem a lírica aqui, está se referindo ao gênero lírico. E esse gênero lírico ele vai receber o nome justamente porque deriva da lira. A poesia ela era tocada, ela era cantada. A poesia vai se separar da música no século XV da nossa era. Até então a poesia era cantada pela lira, um instrumento lindo, lindo demais, 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 demais. Era uma festa, era um acontecimento festivo. Às vezes, este acontecimento festivo durava semanas. O gênero dramático vem da lírica grega, ele vai tomando forma. Quando nós temos o lírico, temos a poesia, que geralmente era uma festa a Dionísio, na maioria das vezes. Outros deuses também, mas principalmente Dionísio, que era o deus do vinho, também conhecido como Baco, né? O deus do vinho. Era quando havia colheita boa e tudo mais. Começava ali com o gênero lírico e mais tarde foi tomando forma para chegar ao gênero dramático. Já falei que era um acontecimento importante e os acontecimentos não são contados por narrador. Na época, apenas dois tons, que era a tragédia e a comédia. A tragicomédia, que é a mistura dos dois tipos de teatro, vai existir mais tarde, quando nasce sua tragédia e a comédia. O tempo era bem limitado. Geralmente era a ideia do presente. Como eu falei, o povo ia preparado para assistir a peça, quando acontecia, começava, já era do ápice do acontecimento para o desfecho. No espaço também não havia modificações, não havia inovações. Quando eu falo de modificações, de mudança, porque você vê hoje com uma peça de teatro, eles mudam o cenário rapidamente, tudo acontece muito rapidamente. Na peça Medeia, na época, dizem que quando ensinaram, que quando termina a peça, ela vai embora numa carruagem de fogo, que ela é uma feiticeira. O pai dela é o deus Sol. Dizem que eles fizeram na época uma espécie de máquina que elevou, então para a época era um acontecimento meio diferente, porque o espaço era limitado também, o tempo era limitado, não havia espaço para inovações. A origem do gênero dramático. Em diversas sociedades primitivas, era comum a realização de danças ritualísticas. Acreditava-se que a dança teria o poder de alterar algumas condições necessárias à sobrevivência e ao bem-estar das pessoas. Como os participantes se apresentavam diferentes papéis eu peguei do livro ainda com acento que hoje não tem, tá? Há quem reconheça nessa atividade o germe da encenação teatral que define o gênero dramático. Outra explicação para a origem, acho interessante essa daqui, vem do drama, da origem do drama seriam os festivais anuais, isso aqui eu acredito muito, realizados na Grécia Antiga em honra ao deus Dionísio ou Baco para os romanos. Baco era o nome romano, tanto é que a cultura grega ela foi tão forte, que quando Roma invadiu a Grécia, a ideia da cultura prevaleceu sobre os romanos. Tão forte era a cultura grega. Tanto é que eles fazem uma adaptação dos deuses gregos para o deus romano. Nestes festivais bebia-se e cantava-se para louvar o deus.
A embriaguez era vista como um estado que facilitava a entrada dos participantes em outra dimensão, que é comum também em muitas tribos hoje em dia. Aqui ele mostra a foto, o ritual chavante, espécie de ritual ainda muito comum em todas as festividades. Tanto o gênero lírico quanto o dramático nasceram dessas ideias festivas, sendo que na época essas festas duravam bastante tempo. No início havia apenas um coro que entoava os hinos, chamados ditirambos, que narravam passagens da vida de Dionísio. Depois, esse coro foi dividido em perguntas e respostas coordenadas por um corifeu, o regente ou diretor do coro. Mais tarde surgiu o Hipócrates, o ator protagonista, simbolizado por Téspis, um poeta grego. Nascia assim a tragédia. A representação do ator protagonista provocava sentimentos no coro, que nesse momento transformava-se em plateia, porque aliava o comportamento do protagonista. Cantando, o coro respondia a ele para concordar ou discordar de suas ações. Essa explicação para a origem do gênero dramático destaca dois elementos que até hoje são essenciais para esse tipo de texto: a importância do público e a possibilidade de desencadear emoções por meio da representação. Nós vamos ver depois o papel da catarse, mas daqui a pouquinho eu falo no que é a catarse. Como surgiu? Primeiramente, tinha aquela questão da recitação das poesias do gênero lírico. Depois, tudo começa com o coro. Este coro vai estar na peça de teatro antigo. Se você pegar a obra Édipo Rei, Medeia, você vai ver lá na divisão do livro que tem o papel do coro, do corifeu, porque o corifeu, composição do teatro antigo. Hoje em dia já não é assim, mas nasceu na época desta forma. E o protagonista, que era chamado de Hipócrates. Esse coro também era chamado de ditirambos, e eles cantavam, por isso que era coro. E o teatro antigo era escrito em poesia, começou escrito em poesia, e depois também, quando surge a prosa, vai ser escrito em prosa. O coro, ele cantava. E o corifeu, ele é uma espécie de regente do coro, ele tange, ele faz com que a obra ande, ele conversa, o corifeu entra em cena. No geral, o coro, dependendo da peça do teatro, às vezes ele ficava por detrás de uma porta, muitas vezes era representado pelas mulheres de Micenas, mas eram as mulheres que estavam lá? Não. Todos homens representando mulheres, né? As mulheres de Micenas, grupo de homens, então era um grupo de pessoas que formavam um coro, ficava ali ou de trás da porta ou no cantinho ali da peça de teatro. Aí os atores, eles entravam, representavam, e o corifeu entrava e saía de cena. E o corifeu, ora conversava com o ator, ora conversava com o coro conversava com o ator, e assim por diante. Ora o coro discordava, lamentava, na hora que a Medeia mata os filhos. O coro faz aquele auê. O coro diz, uma ingrata, um monte de coisa, vai matar as crianças. Ou seja, há uma interação dos três. O que era isso? Era a composição do teatro antigo. Todos ali começam a representar das festividades. Nasce a tragédia, né, o gênero, a partir daí. Mudança de sentido. Em grego, o termo hipócrates fazia referência ao intérprete de um sonho, de uma visão, e designava também um adivinho, um profeta, um ator. Hoje, por uma expansão do sentido original, o adjetivo hipócrita caracteriza o comportamento falso, dissimulado de uma pessoa. Dizem que este ator aqui, o Téspis, que foi o primeiro ator, muito famoso na época, foi o primeiro a trazer exatamente este acontecimento. Dizem que ele estava lá na hora do festejo, que até então não tinha a ideia do teatro, e de uma hora para outra ele tinha um talento de representar outras pessoas, ele subiu lá no tablado e começou a dizer, eu sou Dionísio, aquela coisa toda, começou a representar. O povo achou estranho, mas gostou. Aquele doido lá, que começa a representar no meio de todo mundo, gostou, e a coisa foi tomando forma. Tanto é que foi a partir daí que o teatro voltou a ser uma espécie de comportamento social, que eles começavam a se juntar e ver aquela representação toda. Começa exatamente com este ator aí, que é chamado de Téspis. E ele foi tido ali como o primeiro ator, como protagonista grego da época. Temos aqui, olha, chama cortejo bacântico. Era uma espécie de cortejo. Então tem um homem nu aqui, porque tudo que vem de Baco é orgia. Principalmente quando surge a comédia. A tragédia surge assim, depois surge a comédia, porque a tragédia era um acontecimento bem forte, de morte, de traição, de paixão. Era sempre um fim trágico. A comédia é um tom leve. A comédia, ela também nasce desse festejo. Só que eles saíam numa espécie de cortejo, de procissão, de lugarejo em lugarejo, cantando e dançando e representando. Isso depois de nascer a tragédia. E primeiro nasce a tragédia, depois vai surgir a comédia. É mais ou menos esse desenho aí, mostra essa ideia do cortejo. Nós vamos começar a falar das características da tragédia grega, mas nós vamos deixar para a próxima aula. Daqui a pouco a gente volta.